E dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre pastagem em solos arenosos, agora chegou o momento em que vamos transformar todo o conhecimento adquirido até aqui em algo prático e real, onde você vai poder aplicar na sua propriedade e com certeza vai passar a colher grandes resultados. E antes de prosseguirmos, se você ainda não viu os vídeos anteriores, é muito provável que você venha ficar perdido nessa nossa linha de raciocínio. Então, se possível, dê uma passadinha lá. E o link dessas aulas vão estar aqui na descrição. E agora que já compreendemos como funciona um solo arenoso por dentro, nós podemos começar a pensar em soluções práticas para você aplicar aí na sua propriedade. Lógico que hoje em dia nós temos diversas maneiras de trabalharmos com esse tipo de solo, diversas outras opções mais complexas, como a integração lavoura-pecuária ou o ILPF, como vocês estão vendo aqui. Porém, nessas aulas eu quero resolver a sua vida e te dar uma solução simples e efetiva para que você consiga aplicar aí na sua propriedade sem grandes esforços. Então, vamos ao quadro. Por onde começar? Para se ter uma pastagem saudável e sustentável, é necessário que haja harmonia entre três pilares: a planta adequada, o solo equilibrado e o manejo. Se na sua propriedade houver a planta correta, mas um solo deficiente de nutrientes, as plantas não vão ter o material que elas precisam para se desenvolverem direito e com o pastejo dos animais, logo essas plantas vão se desgastar e o solo vai acabar ficando exposto. Assim como se você tiver um solo fértil, porém as plantas não forem adaptadas ao local, elas não vão expressar todo o seu potencial produtivo. E caso você tenha a planta certa num solo bem adubado, porém um manejo inadequado, por exemplo, um superpastejo de animais, logo esse pasto vai estar degradado. Então o nosso primeiro passo para nos tornarmos pecuaristas de sucesso é tornar esses três pilares o mais forte possível, objetivando sempre cuidar do solo para que este cuide da planta e cuidar da planta para que esta cuide do solo. E na pecuária isso só é possível por meio do manejo, pois o manejo é o que permite você inserir o animal neste sistema sem que os outros dois pilares sejam prejudicados. Então vamos para o primeiro pilar, a planta adequada. Antes de começar, pasto não é mato. E esse deve ser encarado como a sua cultura e que você deve cuidar como se fosse um agricultor. Porque de fato, para ser pecuarista, você tem que ser agricultor também. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Pois as forragens, elas são a base da alimentação dos bovinos. E a pastagem é a forma mais barata que você tem para engordar o seu gado. E a verdade é que o seu gado é o reflexo do pasto que você tem. Se o seu pasto for improdutivo, os animais serão improdutivos também. Então, para descobrir qual é a melhor planta para a sua área, você precisa analisar alguns critérios. Mas antes de qualquer coisa, nunca comece pelo preço pegando a mais barata. Fazendo isso, na sua cabeça você pode até achar que está economizando, mas na realidade você está perdendo muito dinheiro, porque o preço é apenas um critério de desempate em que você vai avaliar no final de tudo, beleza? Então, por onde eu devo começar? O certo é começar olhando para dentro da sua propriedade. Qual é o tipo de solo que eu tenho? É um solo arenoso? É um solo argiloso? Esse solo alaga quando chove? Como que eu pretendo manejar? Eu vou irrigar ou não? Ou seja, a espécie da planta, ela tem que ser adaptada às características da sua propriedade e com as formas com que você vai conduzir ela. Às vezes o seu vizinho, um conhecido seu, usou uma espécie de planta que deu muito certo na terra dele, aí você fica com vontade de fazer igual na sua também. Quer usar a mesma planta, quer usar a mesma quantidade de adubo, de calcário que ele usou, mas às vezes você esquece que o solo dele, de uma cerca para lá, já é muito diferente do seu. Talvez a fertilidade dele já tenha sido construída, talvez o tempo que ele trabalhou o solo para chegar até ali é muito diferente do seu. Você tem que fazer o que a sua realidade te permite fazer no momento. E então, conhecendo as características da sua propriedade, você consegue escolher a planta que melhor se adapte a elas. E como nessa série nós estamos lidando com um solo específico, um solo arenoso, que é um solo de baixa fertilidade, que a nossa intenção aqui é simular que nós estamos trabalhando essa fertilidade do zero, nós vamos considerar que as características do nosso solo são essas aqui. É um solo ácido, ou seja, o pH dele é baixo, ele tem muita presença de alumínio, que é tóxico para as plantas, Ele tem baixa quantidade de nutrientes,
porque tem pouca argila e matéria orgânica, como já foi comentado, e é um solo muito drenado, ou seja, ele não segura água e seca com muita facilidade. Então, observando essas características, a gente pode dizer que esse é um solo bruto, não é? E para solos brutos, a planta tem que ser bruta também para aguentar essas condições. Neste caso, é recomendado utilizar cultivares mais rústicas, como as do gênero Braquiária, porque nesse momento e nessas condições é o que o nosso solo consegue comportar. Capins muito tecnológicos e avançados, como um Mombaça ou Tanzânia, também são muito exigentes. E no momento nós não podemos exigir nada desse solo. Então, para um solo que ainda é fraco, utilizamos sempre variedades que são pouco exigentes. Logicamente que no futuro, com a fertilidade do seu solo já trabalhada, você vai poder migrar sim para uma pastagem um pouco mais avançada. Mas para a situação que o nosso solo se encontra nesse momento, nós podemos optar entre uma Braquiária piatã, entre uma Braquiária decumbens ou até mesmo uma brisanta. Estas sim são cultivares que são menos afetadas pelo alumínio, menos exigentes em termos de fertilidade e que conseguem cobrir bem o solo, sendo assim ótimas alternativas para solos arenosos. Outra coisa interessante que você pode fazer também é o consórcio da sua pastagem com alguma leguminosa, como no caso o estilosante. Essa é uma planta que pode agregar muitos benefícios ao solo e também ao pasto, porque o estilosante é uma planta altamente adaptada a solos arenosos de baixa fertilidade, que serve também como um alimento riquíssimo em proteína e agradável ao paladar dos bovinos. E além disso, ele possui um sistema radicular muito agressivo que consegue se aprofundar bastante no solo e fixar o nitrogênio do ar. E isso ajuda muito no incremento de matéria orgânica do seu solo. E como que a gente pode cultivar esse estilosante? Você pode semear ele junto com o capim, porém essa mistura deve ser feita em uma proporção de 30% de estilosante para 70% de pastagem, para que o estilosante não se sobressaia sobre o pasto. E por que disso? Porque essa leguminosa foi desenvolvida e melhorada para ser utilizada associadamente às pastagens e não sozinhas. Pois apesar de ser um alimento nutritivo que os animais adoram, o rumen dos bovinos não está preparado para ter uma dieta baseada em 100% de estilosantes. Por isso que a gente usa ele obrigatoriamente sempre em consórcio. Mas se por acaso acontecer dessa proporção ficar desequilibrada, lembre-se que se trata de uma leguminosa, ou seja, de uma planta de folha larga, que você consegue controlar a sua população facilmente sem prejudicar o pasto com algum herbicida seletivo. Então você só tem que cuidar de 2 pontos para cultivar o estilosante junto com o seu pasto. Um deles é relacionado com a proporção que eu acabei de falar, e o outro é que essa prática não é muito recomendada se na sua área ainda tiver muita infestação de plantas daninhas de folha larga, porque isso vai dificultar um pouco a manutenção do estilosante junto ao pasto. Então é só cuidar desses 2 pontos que você não vai ter problema nenhum, pelo contrário, na verdade você vai ter muitos benefícios. Agora vamos para o segundo pilar, o solo equilibrado. Mas o que seria equilibrar o solo? Seria equilibrá-lo nutricionalmente. E isso a gente faz com adubação e correção. Essa é a parte que você induz o solo a cuidar da planta. Logicamente que sobre esse tema, eu só vou conseguir dar algumas dicas e explicar algumas técnicas em relação às pastagens. Porque para fazer tanto a calagem quanto a adubação corretamente, você vai precisar de fazer uma análise do seu solo. E essa análise é como se fosse um exame de sangue. Não é por meio do exame de sangue que a gente verifica como que nós estamos por dentro? E é assim que nós identificamos problemas e deficiências para que a gente consiga tratar deles, Quem nunca passou uns dias se sentindo mal, sentindo uma fraqueza, aí foi no médico e ele pediu um exame de sangue e por meio desse exame que você fez, ele conseguiu ver que você estava com falta de vitamina D, por exemplo. Aí você foi na farmácia e comprou a vitamina e tomou. E passando um tempo você já estava melhor. A análise de solo é a mesma coisa. Às vezes o seu solo está doente, mas ele não sente febre, ele não sente dor de cabeça e nem fala. Como é que você vai saber o que está acontecendo com ele? Como que você vai tratar de uma deficiência que você não sabe que tem?
E a análise é um negócio tão barato que eu não entendo por que quase nenhum pecuarista faz. Uma análise completa não sai por mais de 50 a 70 reais e os benefícios que ela te traz pode te dar uma lucratividade de milhares. A análise é o mínimo que precisamos fazer para corrigir e adubar o solo corretamente. Por isso que eu não vou conseguir te passar uma quantidade de adubo e de calcário para você aplicar aí. E nem posso, por causa disso que eu acabei de explicar. O ideal mesmo é que você faça uma análise, contrate um técnico ou um agrônomo para interpretar ela para você e te receitar corretamente essas quantidades. Mas eu vou explicar como você deve fazer a aplicação e por que você deve fazer tanto a calagem quanto a adubação na sua propriedade. Começando pela calagem. Por que você deve fazer a calagem? A calagem, além de corrigir o solo, ela é uma fonte barata de cálcio e magnésio, que são dois nutrientes que são essenciais para o crescimento das plantas. E por que a gente fala que tem que corrigir o solo? O que tem no solo que precisa ser tanto corrigido? Você já deve ter ouvido falar, é o pH. O pH nada mais é do que uma escala graduada que vai de 0 a 14, que mede o quanto esse solo é ácido. E é justamente a análise de solo que você faz que vai te mostrar esse valor. E o que esse valor quer dizer na verdade? Que quanto menor for o pH, mais ácido será esse solo. E quanto maior for o pH, menos ácido. Tá, mas qual que é a importância disso? Isso influencia diretamente na disponibilidade de nutrientes. Porque tem alguns nutrientes que ficam mais disponíveis quando o pH do solo está mais baixo e outros quando o pH do solo está mais alto. Mas todos esses nutrientes são necessários para o crescimento das plantas. Então, por meio de alguns estudos, encontraram uma faixa de pH ideal em que esses dois tipos de nutrientes ficam em equilíbrio. E assim as plantas conseguem aproveitar melhor deles. E essa faixa fica entre 5,5 e 6,5. E é justamente por meio da aplicação do calcário que a gente consegue regular esse pH até a faixa que a gente quer. Então é por isso que não dá para calcarear a sua propriedade nas cegas, ou seja, sem fazer a análise. Senão, como é que você vai fazer para acertar essa faixa ideal? Na sorte não dá. E outra coisa que o calcário também faz é neutralizar o alumínio do solo. E caso você não saiba, o alumínio ele é tóxico para a maioria das plantas. Porque quando a raiz da planta entra em contato com o alumínio do solo, ela sofre deformações, o que atrapalha o seu crescimento e prejudica a absorção de nutrientes. Então o calcário também corrige esse problema, que a maioria dos solos brasileiros tem, na verdade. Então, são duas as regras para você conseguir fazer a calagem em solos arenosos. A primeira regra é distribuir o calcário uniformemente na área e incorporá-lo ao solo por meio de uma grade média ou pesada. E isso tem que ser feito no mínimo 90 dias antes do plantio, porque esse é o tempo que o calcário precisa para reagir e causar os efeitos benéficos que a gente precisa no solo, né? Mas isso é para o plantio. Caso você tenha um pasto formado, já bem feito, não precisa de fazer essa incorporação. Geralmente a gente aproveita quando a gente tem que reformar um pasto do zero e que nesse caso já é necessário fazer uma gradagem para remover as plantas antigas e matar as plantas daninhas do local, nós já aplicamos o calcário antes da grade para aproveitar essa operação. Mas se você for manter o pasto que você já tem, pode fazer uma aplicação por cobertura normalmente, sem a incorporação, que não vai ter problema nenhum, tá? E a segunda regra é não jogar mais do que 2 toneladas de calcário por hectare por vez. Por exemplo, se nos cálculos de necessidade de calagem da sua área deu resultado de que você tem que aplicar 4 toneladas por hectare, então é recomendado você jogar 2 toneladas esse ano e as outras 2 pouco antes do período das chuvas do próximo ano, em cobertura mesmo, beleza? Feita a calagem corretamente, agora nós vamos para a adubação. Sobre a adubação, as gramíneas necessitam basicamente do fornecimento dos macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e dos micronutrientes boro, zinco e cobre. Sendo que o cálcio e o magnésio já são fornecidos pela calagem, então você já elimina eles.
Agora o que você tem que fazer é fornecer os outros por meio de fertilizantes minerais. E nas pastagens, nós fazemos 2 tipos de adubação. Uma para formarmos o pasto e outras nós fazemos para a manutenção desse pasto. Então, começando pela adubação de formação. Essa é aquela que nós fazemos quando vamos plantar. Nós fazemos ela, quer dizer, nós dividimos ela em 2 etapas. Basicamente é isso. No momento do plantio a gente fornece principalmente o fósforo e depois que as plantas já tiverem crescido um pouco, a gente entra com as doses de nitrogênio e potássio por cobertura. Lógico que existem diversas maneiras da gente fazer isso e cada um vai optar pelo método que achar melhor. Mas eu vou te dar algumas sugestões para que você consiga fazer isso só com adubos formulados que são facilmente encontrados em qualquer região do Brasil, beleza? Então vamos lá. Então, antes da semeadura, você fornece a quantidade total de fósforo e metade da do potássio. E você vai incorporá-los ao solo com uma grade média ou pesada que você tiver aí. E por que nós fornecemos esses nutrientes nesse momento específico? Porque esses nutrientes são fundamentais para as plantas desenvolverem e aprofundarem as suas raízes. E é justamente isso que nós queremos nesse momento, que as plantas criem raízes para explorar o solo, para começarem a se alimentar melhor. E lembre-se também que o tamanho da raiz de uma planta em um solo arenoso faz toda a diferença. Então, nesse primeiro momento, você deve procurar por formulações de adubo NPK que tenham pouco ou nada de nitrogênio, alto teor de fósforo e médio teor de potássio, como por exemplo a formulação 5-30-15. E lembrando que o fósforo dessa formulação deve ser preferencialmente o superfosfato simples, porque ele já contém enxofre em sua composição. E depois das plantas se estabelecerem, passando aí de 40 a 60 dias do plantio, aí sim você vai entrar com o nitrogênio e o restante do potássio por cobertura. E esta adubação serve para o arranque das plantas. Ela que vai estimular o crescimento da parte aérea e das folhas, fazendo com que as plantas cresçam mais rápido e cubram o solo, não deixando espaços vazios entre elas. Agora, nesse caso, você deve procurar por formulações que tenham mais nitrogênio e potássio e pouco ou nada de fósforo, como por exemplo a formulação 20-0-20. Tá? Então, resumindo, no plantio você deve priorizar o fornecimento de fósforo e depois, por cobertura, priorizar o nitrogênio e o potássio. E em ambos, se possível, usar formulações que tenham os micronutrientes boro, zinco e cobre em sua composição. E também você pode, associadamente a essas práticas, utilizar adubos orgânicos, como esterco, cama de frango, chorume, lodo de curtume. Isso vai depender do que você tiver aí disponível na sua região. Esses adubos são muito baratos e vão ajudar a enriquecer o seu solo em matéria orgânica e fornecer também alguns desses nutrientes já citados, beleza? Eu acabei de usar aqui um exemplo como se a gente fosse formar um pasto do zero. Mas a reforma é algo que o pecuarista deve evitar a todo custo. Você não deve replantar o pasto toda vez que ele estiver feio, porque para formar um pasto é muito mais caro do que para recuperar um que você já tem. Na maioria das vezes a reforma nem é necessária. Às vezes no seu caso você já tem um pasto plantado aí que estagnou e não vai mais para frente. Mas se a planta que estiver aí for de uma espécie certa, adequada para o local, adaptada às condições da sua propriedade, e se não houver muitas falhas e espaços vazios entre as plantas, ou seja, se o solo não estiver muito descoberto, basta você retirar os animais do local e fazer a correção e a adubação por cobertura mesmo. Logicamente que tudo isso baseado na análise do seu solo. E depois que as plantas atingirem uma altura de entrada legal para os animais, então você pode retornar com os animais nessa área. Porque o capim ele tem uma alta capacidade de rebrota e é muito responsivo à adubação. Tá? Lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer com que o solo dê suporte para as plantas, mantendo as plantas vivas, protegendo o solo. Tá? E quem vai garantir isso aqui é você. E isso quer dizer que você precisa estar de olho no desenvolvimento delas como um agricultor de fato e não deixar a produtividade cair, beleza? Então, esse foi o nosso assunto de hoje e na próxima aula nós vamos entrar no terceiro pilar que para mim é o mais importante de todos, o manejo. Então,
Não percam, tá? Estejam conosco. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você aprendeu algo novo, ou teve alguma nova sacada aí para sua propriedade, deixa um like ou algum comentário aí embaixo para a gente saber se nós estamos indo no caminho certo ou se precisamos melhorar em algo. No mais, um forte abraço e fiquem com Deus!